Fala assim, irmão, tu sabe o que Jesus fez com você? Ele te colocou numa ilha. Fala, ele te colocou numa ilha e queimou todos os seus barcos. Já era, irmão. Jesus é muito bom. Fala assim, o melhor de tudo isso, que ele está na ilha comigo. Irmão, às vezes é melhor, porque quando você tem Deus, você tem tudo. Talvez você tem tudo, está sem Ele, você não tem nada. Toma o seu assento, irmão. Ah, Jesus. Amém? Tá todo mundo feliz aí, irmão? Você tá feliz? Eu quero... Se distraia não, irmão, por favor. Quem tá com a sua garrafinha, pega a sua garrafinha e fica sentadinho aí, pra gente não perder esse ambiente de adoração. Abra comigo em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Amém? Se distraia, por favor, irmão. Volte seus olhos para cá. Amém? Aleluia. Tá aqui? Joga aí para mim, por favor. 2 Crônicas 7,14. Olha lá, irmão. Leia aí, vocês. Aquela versão ali é King James. Vamos lá, eu gosto daquela versão assim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Eu gosto dessa palavra, se converter dos seus maus caminhos. Então, parece que Deus está falando para quem, irmão? Para o seu povo. Sim ou não? Ele está dizendo, se o meu povo, que se chama, mas há um contexto nesse texto, né, irmão? Porque a gente sempre pega esse texto e... Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Mas o mais legal disso tudo é que Deus já estava no lugar. Porque quando você pega esse texto, vamos mais à frente aqui um pouquinho, que diz, quando Salomão terminou a oração, desceu o fogo do céu e queimou o sacrifício, a glória do Senhor encheu o templo. Então, tipo assim, Deus já estava no local. Ele disse, o povo, porque viria um tempo de crise, Deus está dizendo, o dia que vier o tempo de crise, o dia que vier o vento, as tempestades, o dia que vocês passarem, está vendo esses ambientes que vocês viveram aqui? Quando Salomão construiu o templo, o fogo veio e Deus fez um monte de coisa. E Deus está dizendo, o dia que vier as tempestades, o dia que vier as pragas, um dia que tudo estiver ruim, o dia que você achar que está tudo difícil, Deus está dizendo, se o meu povo... Então Deus está dizendo, o cenário aqui estava bom, irmão. Mas Deus estava dizendo, quando o cenário não estiver tão favorável com aquilo que vocês pensam, quando o cenário não estiver tão bom assim, mas quando vocês entenderem isso, quando vocês buscarem a minha face, se convertendo dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Então isso aqui parece que este conceito perturba um pouco o nosso conhecimento teológico. Você pode estar pensando, como que Deus manda um povo buscar a sua face que já está com ele?
Como que Deus manda um povo? Calma aí, nós já estamos na igreja. Nós somos pastores. Nós já estamos aqui todo domingo. Nós estamos no convívio. Calma aí, mas nós somos o louvor. Nós dançamos. Nós cantamos. Agora, como que Deus está dizendo se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar? Orar. Buscar a minha face. Então, irmão, se eles já são o seu povo, qual era outro nível que Deus lhe queria levar naquele momento? O nível que Deus queria levar não era mais um nível religioso. Dizer, aquilo que vocês experimentaram aqui, vocês podem levar isso para casa. E Ele está dizendo, quando vocês entenderem esse nível de busca, buscar a sua face. Por quê? Porque o favor de Deus flui para onde quer que a sua face esteja direcionada. Então, irmão, aonde a face de Deus não está, aonde Deus, porque talvez Deus está, mas a sua face não está virada para essa realidade. Então, quando Deus ele faz isso, você pode ser filho de Deus e não encontrar o favor de Deus. Tem muitas pessoas que são filhos de Deus, mas não encontram o favor de Deus. Por quê? Porque a face de Deus, eles não estão contemplando a face de Deus. Então, mas a Bíblia diz que Ele quer que conhecemos para além, para um lugar marcado por um degrau mais alto, mais elevado. Isso é, a sensibilidade entre relação a Ele por uma maturidade mais profunda, onde Ele está, onde Ele vai nos guiar, onde os seus olhos, os olhares de Deus vão estar voltados para nós, aonde a face de Deus vai estar voltada para nós. Então talvez, querido, você é filho de Deus, mas você não encontrou o favor de Deus. O que eu quero te dizer, quando você buscar a face de Deus, os olhares de Deus vão estar voltados para você. Isso é, aonde você estiver, vai haver uma manifestação do Espírito de Deus. Aonde você estiver, algo poderoso vai acontecer. Porque você só não é filho, mas você vai encontrar o favor de Deus. Esses são dias que nós vamos encontrar o favor de Deus, irmão. Olha o que diz Salmos 32, 8 e 9. Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para te aconselhar. O olhar de Deus, irmão, aconselha. Quem tem filho? Eu lembro que quando meu pai, nos ambientes que eu estava fazendo bagunça, meu pai não precisava falar, porque o olhar dele já dizia tudo. Quem tem varô aqui, esposa, sabe disso, né, irmão? Um olhar é um grito. Né, irmão? Um olhar é um grito. Olha, já, meu Deus, aí grita aqui. Já sei que em casa, meu Jesus. Então, o olhar, ele diz muito. Agora, o que nós precisamos entender, irmão? Você ainda precisa ouvir uma voz de trovão saindo de trás do púlpito? Será que o olhar de Deus não é suficiente? Será que o olhar do nosso Pai não é suficiente? Entender esse amor que não é um amor aonde Ele nos corrige aonde Ele não nos corrige com ódio. Porque o olhar dele é um olhar de correção, e não um olhar de alguém que está olhando para você, esperando você errar, para te condenar. Então o que nós precisamos nesses dias é encontrar o favor de Deus. Ou então, precisa de uma profecia dura para corrigir o seu comportamento. Ou você é capaz de ler as emoções de Deus em sua face. Você é sensível bastante para que os olhos de Deus possam guiar e convença o seu coração do pecado. Nós precisamos chegar no nível, irmão, onde o olhar de Jesus é suficiente, onde eu não vou precisar de uma correção, de um púlpito, onde eu não vou precisar de um profeta, porque uma palavra vai mudar a minha história, uma revelação de quem Ele é, vai mudar quem eu sou. Por isso Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que te liberta não é o testemunho de alguém, o que vai te libertar vai ser a palavra de Deus. Então leia a palavra de Deus. Talvez você não vai precisar mais de uma profecia poderosa, porque a face de Deus, um lugar de relacionamento, vai ser suficiente para que eu e você possamos alcançar um outro nível de maturidade nele.
E quando ele olha em sua direção, irmão, você é rápido em obedecer? Porque os olhares de Deus estão para aqueles que obedecem. O favor de Deus está para aqueles que obedecem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso ir ali, não posso dizer isso porque desagrada o meu pai. Deus convence Pedro, irmão, com um canto de um galo. O canto de um galo foi suficiente para ele entender que era a voz de Deus, o nível de intimidade. O que Deus precisa fazer para voltar os seus olhares para Ele, cara? O que Deus está fazendo nesses dias para que os seus olhares estejam de volta para Ele? Então, irmão, os filhos identificam o olhar do Pai. Deus está em todos os lugares, mas Ele não volta o seu rosto e o seu favor para todos os lugares. Talvez, irmão, Jesus está aqui, mas a sua face, o seu rosto, o favor dele são com alguns. Porque são aqueles que estão se convertendo dos seus maus caminhos e buscando a face de Deus. E o olhar de Deus é suficiente para me corrigir e não um culto de domingo. Então preciso de um culto de domingo para ser corrigido. Porque o lugar de relacionamento onde Ele está não é suficiente. Porque eu não faço porque ninguém está vendo. Porque quando ninguém está vendo, eu posso fazer tudo. Porque o olhar de Jesus não é suficiente mais. Então, irmão, Deus, o favor, por isso Ele está em todos os lugares. E por isso que Ele nos diz para buscarmos a sua face. Sim, Ele está presente com você todas as vezes, irmão, que você está no lugar, no ambiente de comunhão. Estamos em outros cultos, em adoração. Mas quanto tempo tem que você não busca a face de Deus? Quanto tempo que você não tem fome? Quanto tempo que não há um anseio no seu coração? Hoje mesmo, irmão, eu estava vindo de um lugar. Aí a gente estava brincando, Cristina, agora eu vou dormir, vou dar uma descansada. Aí eu falei, não vou dormir não. Porque está me dando uma vontade de orar. Isso é fome. Isso é sede, porque é o anseio do nosso coração nesses dias. Senhor, nos dê fome e sede. Essa vontade, esse desejo de orar, de adorar, irmão. Quando você começar a chegar nesse lugar onde você já não vai orar mais por obrigação, onde a sua devocional não vai ser mais porque você tem que assinar o ponto, mas quando o próprio Cristo Ele vai gerar isso no seu coração, esse anseio, e uma hora com Ele vai ser suficiente para me deixar tudo. Uma hora vai ser suficiente para me deixar tudo. Irmão, vamos lá, quanto tempo você está na igreja? Faça uma análise. Quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você deixou? Quanto tempo precisou para você deixar tudo? Querido, eu estou te dizendo, talvez você ainda não deixou tudo. Essa é uma noite de você deixar tudo, cara. Porque um encontro com Ele é suficiente para a gente largar tudo. Porque quando eu decido entrar nesse lugar, irmão, buscar a face de Deus, há um anseio. Nós precisamos entrar nesse lugar. Então esses são dias que vamos clamarmos por uma restauração da presença manifesta de Deus. Nós vamos clamar por isso, por uma presença manifesta, aonde Deus Ele vai nos tocar com todas as forças. Irmão, Deus tem falado ao meu coração. Cara, se nós entrarmos nesse lugar juntos, clamarmos juntos, entrarmos no lugar de santidade, Ele está dizendo, eu vou morar aqui. Aqui será o lugar da minha habitação. A glória de Deus vai invadir esse lugar, vai tomar o bairro de Rocha Miranda, e um grande avivamento vai acontecer aqui, cara. Nós precisamos entrar nesse lugar junto. Ele está dizendo, eu vou morar aqui.
Precisamos entrar no lugar, irmão, um batismo de arrependimento. Quando Deus começa a visitar o lugar, ou se manifesta entre um povo, coisas começam a acontecer. Por enquanto Ele está nos visitando, mas um dia Ele vai morar. Um dia Ele vai morar, cara. Pastor, mas eu não acredito nisso. Vamos olhar, vamos ver Jacó. Deus decidiu morar com Jacó, cara. Deus acampou com Jacó. Até Jacó entender, era só uma mensagem. Os anjos subiam e desciam. Mas quando ele entende a visão, quem vem é o próprio Deus e diz: Jacó, eu vou acampar contigo, cara. Talvez só está vindo uma mensagem ainda. Talvez Deus só está sinalizando algo, dizendo: cara, vamos lá. Clame por minha presença. Entenda isso nesses dias. Agora vem uma mensagem. Daqui a pouco vem o entendimento da mensagem. E daqui a pouco aquele que trouxe a mensagem, aquele que enviou a mensagem, porque ele habita no lugar com entendimento. Por isso que o culto é racional. Os nossos corações convictos de quem nós estamos adorando. Agora não há mais outros deuses que habitam no nosso meio. Agora, irmão, a nossa casa é a casa de habitação de Deus. Agora não há espaço vazios. Agora por quê? Porque Ele preencheu tudo. Porque a presença de Deus preenche tudo. Por isso que quando olhamos para Gênesis estava um caos, sem forma, vazio. Mas Ele trouxe forma a todas as coisas. Porque aonde Jesus está, Ele transforma e preenche. Não há espaço vazio, cara. Então quando Deus começa a visitar, Ele quer fazer algo. Agora onde Jacó ali com Deus, o que vira aquele lugar, irmão? Betel, casa de Deus. Casa de Deus. E o Caio esses dias foi muito interessante que ele falou: cara, de tudo que nós estamos pensando, nós precisamos lembrar que esse lugar é a casa de Deus. É porque às vezes a gente fica: não, mas isso é religiosidade. Não, irmão, mas Ele vem, Ele habita. Você vai ver que em Gênesis, Jacó, lá em 35:5, diz assim: partiram, e o terror de Deus foi sobre a cidade que estava ao redor deles, e não seguiram, seja por violência, ou por confusão, ou medo. Irmão, esses são dias que é onde você vai perder o controle de todas as coisas. Porque aonde Deus decide morar, vai ser terror para alguns, e nós vamos perder o controle. Por que Deus vai tirar o controle? Porque tudo que você tem o controle, você quer ter o governo. Então Deus vai fazer você perder o controle, para te dar a sensação de que você perdeu o governo. Mas de fato você perdeu o governo, porque o lugar do terror é perder o controle de tudo. Esses dias vão ser dias de medo, mas para você voltar os seus olhos para Deus, para que Deus bote um terror em você, mas um terror santo. Mas para que você possa se prostrar e perder o controle de todas as coisas. Então, se quisermos se queremos que o Senhor retorne ao mundo, a igreja precisa voltar para Betel, o lugar da presença manifesta. Então esses são dias que nós vamos precisar voltar para Betel, cara. Esses são dias que nós precisamos voltar para esse lugar onde o controle está nas mãos de Deus. Você vai ver que Esther se prepara 1 ano. Para quê, irmão? Para passar uma noite com o rei. Uma noite. Quantos anos Esther se prepara, irmão? 1. Para passar quantas noites? 1. E você vai ver que talvez uma consequência lógica, talvez no nosso tempo, Esther, com quantas pessoas ela passou até chegar à câmara do rei? Talvez, irmão, naquele tempo, quantas pessoas: Esther está cheirosa, Esther está diferente, Esther está isso, está aquilo. Mas a Esther, ela não estava preocupada com aquilo que os homens achavam dela. Ela estava preocupada com aquilo que o rei iria achar. Então Esther, ela começa a embalsamar o seu corpo, ela começa a cuidar do seu corpo. Então Esther, o comportamento dela não era preocupado com os homens.
Esther não estava preocupada com os homens. Esther estava preocupada como que seria aquela noite com o rei. Irmão, aí você pensa assim, 1 ano se preparando. Talvez Esther, irmão, poderia se distrair naquele tempo. Até chegar à câmara do rei era um processo. Porque ela estava num tempo de preparação. E às vezes, irmão, nós estamos na terra. O Senhor derramou unção sobre nossas vidas. E nós estamos se deslumbrando com a unção. Mas entenda uma coisa, irmão. A unção não se deslumbre com ela. Porque ela é só o começo para um caminho para alcançar a glória. Para que a unção serve? Para tirar todo o cheiro da nossa carnalidade. Porque foi isso que ela fazia. Passava o óleo para tirar o cheiro de podre. Para tirar o cheiro do pecado. Para que quando ela chegasse perto do rei, ela estava preparada, estava com cheiro, com o óleo da unção. Às vezes, irmão, você está preocupado. Ai, Deus está fazendo, irmão. Não se deslumbre com a unção. Ela é só o início e não o fim. Às vezes a gente se deslumbra. Por quê, irmão? Porque a unção é um caminho para chegar até o rei, para alcançar a glória. E nós estamos se distraindo com o pouco que ele nos deu. É por isso que não estamos desfrutando com a glória. Porque eu não estou sabendo lidar nem com a unção. E a unção não é o início. A unção não é o fim. A unção não é o ápice. É o começo. O que você quer, pastor? Eu quero ver a face. O que você quer, pastor? Eu quero que ele habite na minha casa. Eu quero que ele more ali, cara. Eu quero uma presença manifesta. Eu quero andar e as pessoas ser curadas com a minha sombra. Eu quero orar. Não é para virar um amuleto para ninguém, não. Mas eu quero que essas coisas voltem, irmão. Não é um lenço, mas eu quero mesmo onde as pessoas toquem num lenço e sejam curadas, porque isso aconteceu. Pastor, pode acontecer de novo? Pode. E nós não vamos idolatrar o lenço, mas vamos entender, é o Senhor que está fazendo. É o Senhor que está fazendo. Então, irmão, não se deslumbre com isso. Esse é um tempo. A unção realmente faz uma coisa maravilhosa em nossa vida. Ela quebra o jugo da opressão. O resultado é o que fica cheiroso. Todos nós ficamos cheirosos. O propósito do perfume era, para nós nesses dias, era primordial. Para quê? Para cobrir o cheiro do pecado, da carne. A unção é só para que quando ele venha, não veja os nossos erros. Porque a unção, ela quebra o jugo. A unção encobre tudo. Então a unção não é porque você é brabo, irmão, é porque você precisa. É só para tu não morrer. Deus me deu unção. Então, se não tivesse ela, estava frito. Ele ia sentir o cheiro do seu pecado. Pastor, o cara ministrou cheio de unção. Então, talvez ele é mais pecador do que você. Talvez alguns estão disputando, irmão, e querendo unção. E Deus está dizendo, eu quero te dar a glória, cara. Talvez alguns querem ser pregadores, Jesus está dizendo, eu quero ser teu amigo. Porque hoje é mais legal ser pregador do que ser amigo de Jesus. Ninguém quer ser amigo de Jesus, irmão. Todo mundo quer plataforma. Todo mundo quer ser bom pregador. Tem muitas pessoas que não são bons pregadores, cara. Não tem uma boa oratória, mas são amigos de Deus, escondido. E um dia o Senhor vai dizer, cara, não só tem você não. Eliseu, não só tem você não. Ainda tem 7.000 guardadinho. Jesus. Eu guardei. Eu guardei. Talvez tem muitas gente, os bonitões estão aí, Deus está fazendo. Mas tem 7.000 guardados, irmão. Porque para esses dias é melhor ser pregador do que ser amigo. Mas eu quero ser amigo de Jesus, irmão. O que eu quero dizer com isso? Que a unção não é o fim. Ela é só o começo. Pastor, não tem unção? Tem.
Pastor, não tem unção? Tem, cara. Porque sem ela você não chegaria na câmara do rei. Sem a unção Jesus não viria aqui. Porque ele só vem porque tem unção. Porque a unção, o que ela faz? Ela quebra todo jugo. E o que Deus está fazendo aqui hoje? Ele está quebrando todo jugo. Por quê? Porque nós vamos desfrutar da glória. Essa é uma noite onde nós vamos desfrutar da glória de Deus com entendimento. Você está entendendo isso, irmão? Você está entendendo isso? Fique de pé, eu quero orar por você. Porque o Senhor, Ele vai morar aqui, cara. O Senhor vai morar aqui, cara. Escuta o que eu estou te dizendo. O Senhor vai acampar aqui. O Senhor vai acampar aqui. Eu quero ler esse texto. Olha o que diz, irmão. Está fazendo muito sentido. Por isso que eu falei que ia ler ele só depois. Porque quando Jesus ele fala, quando ele libera esse texto, ele já estava presente. Ele já estava presente. Olha o que ele diz. Quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou o sacrifício, e a glória do Senhor encheu o templo. De maneira que os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor. Quando todo o povo viu o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, todos curvaram com o rosto em terra e adoraram e deram graça ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo de Israel ofereceram sacrifício queimado ao Senhor. E a contribuição que o rei Salomão fez a esta cerimônia foi de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Dessa forma o rei e todo o povo dedicaram o templo ao Senhor. Os sacerdotes estavam em pé nos seus lugares de serviço, e os levitas com os seus instrumentos de músicas tocavam hinos de ações de graça e cantavam. O seu amor dura para sempre. Eles usavam os instrumentos musicais que o próprio rei havia feito e usado para louvar o Senhor. Então os sacerdotes tocavam as trombetas de frente para os levitas e o povo estava em pé. Salomão consagrou o pátio central da área do templo, que ficava na frente do templo do Senhor, para usar naquele dia como lugar para oferecer o sacrifício queimado e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído era muito pequeno para todos os sacrifícios queimados, para as ofertas de cereais e para as gorduras dos sacrifícios de paz. Durante os 7 dias seguintes, Salomão e todo o povo de Israel comemoravam a festa, e era uma grande multidão que vinha de todas as partes de Israel. Chegavam de lugares de tão distante como Lebo Hamate, que ficava no extremo do país, até do rio do Egito, que ficava no outro extremo. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene, e eles tinham levado 7 dias para a dedicação do altar, e comemoraram a celebração, a festa dos tabernáculos, que então também durou 7 dias. Então no 23º dia do 7º mês, o rei mandou o povo de volta para as suas casas, e todos ficaram alegres e felizes, porque o Senhor havia sido tão bom para Davi e Salomão e para Israel, seu povo. Assim Salomão contemplou a construção do templo do Senhor e também o seu próprio palácio, e ele contemplou todo o que havia planejado a fazer. Uma noite o Senhor apareceu a Salomão e disse: Eu ouvi a sua oração. Sim, Jesus. Este templo como lugar para que você ofereça como sacrifício. Se eu fechar os céus de modo que não caia a chuva, ou se eu dê ordem aos gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, ou se enviar uma praga, então se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me procurar, se arrepender e mudar as suas maneiras, suas rotinas de viver, eu ouvirei dos céus, ouvirei suas orações, perdoarei seus pecados, sararei a vossa terra, e estarei com os ouvidos abertos para atender a todas as orações que foram feitas neste lugar, pois escolhi este templo e fiz dele um lugar santo, a fim dele ser a minha casa.
Irmão, tu está entendendo isso? O lugar que Deus mora, o lugar que Deus decide morar, onde a glória de Deus ela vem, vieram pessoas de toda a extremidade. Um lugar santificado a Deus, de homens e mulheres adorando com a mesma intensidade em adoração. Ele diz: os meus olhos estão voltados para esse lugar. Os músicos estavam alinhados, os levitas estavam alinhados, as canções estavam alinhadas, cara. É isso que nós precisamos entender. Os sacerdotes estavam de pé posicionados, esperando para que a glória viesse. E ela veio. E ela veio. E ela veio, cara. Levante suas mãos aos céus, irmãos. Levante suas mãos aos céus e comece a orar. Você que fala em línguas, irmãos. Fale em línguas, irmãos. Nós estamos no ambiente espiritual. Sim, Jesus. Vamos lá. Vamos clamar pela glória de Deus. Vamos clamar pela glória de Deus. Sim. E a glória dele encheu o templo. E a glória dele encheu o templo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim, 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 Jesus. Vamos, vamos, vamos. Nós clamamos por tua glória. É o que nós queremos, Pai. Homens e mulheres cheios da tua unção nesses dias, para manifestar a tua glória. A unção que quebra o jugo está aqui. A unção que quebra o jugo está aqui, cara. Da desgração, queremos a face, vamos lá. O coração do Pai em glória. Vamos lá. Seguimos distante da desgração. Vamos lá. Queremos a face, queremos o coração do Pai. Irmãos, eu quero orar por você. Hoje Deus ele vai quebrar todo o jugo sobre a sua vida. Pastor, eu quero isso, vem cá. A unção você tem, hoje ele derrama a glória. Pastor, eu quero isso, vem cá, nós vamos orar por você.